Boa noite a todos. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar ao público aqui presente, cumprimentar meus colegas de Comissão Parlamentar de Inquérito, a equipe desta casa, em especial a assessoria jurídica e todas as pessoas que nos acompanham dos seus lares de maneira online. Bem, como é de conhecimento de toda a comunidade frederiquense, foi deflagrado no ano passado a Operação Empreendimento, na qual o município de Frederico Westphalen, tendo por sede a prefeitura, foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Portanto, nós instalamos nesta Casa Legislativa uma comissão parlamentar de inquérito que tem por objeto a Operação Empreendimento deflagrada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, nos termos do requerimento 02 de 2022 e da resolução 05 de 2022. Integram a presente comissão vereadora Aline Ferrari Cairã, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Jorge Alain Souza, na qualidade de relator, e vereador Jacques Douglas de Oliveira. O objetivo da noite de hoje, desta sessão, então, é a oitiva de pessoas. Antes de nós darmos início, eu tenho alguns avisos, até para que os trabalhos desta sessão possam fluir de uma maneira muito tranquila. Então, conforme previsão do Código de Processo Penal, o público aqui presente, incluindo os vereadores que não fazem parte da CPI, bem como integrantes do Executivo, imprensa e comunidade em geral, não poderá se manifestar em momento algum, uma vez que isso constitui crime de acordo com a Lei número 1579 de 1952. Assim, nós pedimos, então, a todos vocês a colaboração para que nós não tenhamos que tomar outras medidas. E que se mantenha o silêncio, então, hoje, no nosso plenário, para o bom andamento da sessão. Nós também gostaríamos de advertir os membros da CPI que parlamentar integrante da comissão que vier a tentar boicotar o trabalho da CPI, a fim de satisfazer interesse pessoal ou partidário, incorre em crime de prevaricação, como previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Então, peço também aos membros da CPI a colaboração na noite de hoje. Nós vamos esclarecer para a comunidade, quebrando alguns protocolos, o procedimento, tá? A presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito fará a oitiva das pessoas, né? Então, a gente vai fazer as perguntas para as testemunhas, para as pessoas que vão ser ouvidas hoje. Enquanto isso, os membros da CPI, então, eles não podem interferir. Posteriormente, a presidência da casa fazer os questionamentos, vai ser aberto para os membros da CPI, tanto o vereador Jorge quanto o vereador Jacques, para questionamentos complementares que podem ser dirigidos à presidência e a presidência fará os questionamentos, então, à pessoa que está sendo ouvida. Tá? Então, fica o esclarecimento para toda a comunidade, até para que a gente possa entender como é que funciona o procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Feito esses esclarecimentos iniciais, então, a gente vai passar as oitivas, as inquirições. Eu peço para o servidor aqui presente, para que ele acompanhe a primeira pessoa a ser ouvida, o senhor Rafael Freitas Nage. Quero pedir também para que o advogado dele pode se fazer presente aqui, tem uma cadeira para o senhor, a gente já vai deliberar acerca do requerimento, tá? Seja bem-vindo, doutor Simon, né? Isso.
Boa noite, tudo bem? Senhor Rafael, o senhor tem o documento junto? Tem? Por gentileza. Nós vamos qualificar o senhor. Seu nome completo, por gentileza. Rafael Freitas Nage. Só nós resolver o probleminha do microfone. Rafael Freitas Nage. Foi mais próximo. Rafael Freitas Nage. Nacionalidade. Frederico. O senhor é brasileiro? Sim. Estado civil? Solteiro. Solteiro. Profissão? Sou metalúrgico. Metalúrgico. CPF? 031 699 130 93. RG? Eu não sei de cabeça. Nós temos aqui... RG número 50 99 15 81 14. O endereço do senhor? Rua Travessa Seberi, número 65, Santo Antônio. Qual que é a idade do senhor? 31. 31. Dr. Simon nos apresentou uma petição requerendo, então, que o senhor possa permanecer em silêncio. Eu vou explicar, doutor, para a comunidade, né? Então, nós recebemos agora uma petição do advogado, do senhor Rafael, aonde ele faz os seguintes requerimentos. Vou fazer o esclarecimento, doutor, porque o procedimento é público, tá? Então, primeiro requerimento da petição. Considerando que a testemunha configura como investigado no inquérito civil número 01690002-616/2021 e que foi alvo, inclusive, de busca e apreensão para apurar a possível tipificação crime, pois o Ministério Público, ao confeccionar o pedido de busca e apreensão, o justificou sob a alegação de que os elementos que instruem o presente requerimento trazem indícios razoáveis de autoria e de participação da infração penal prevista no artigo 337-E da Lei 14.133 de 2021, assim, Rafael Freitas Nage informa que permanecerá em silêncio com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, que lhe garante o direito ao silêncio, à não autoincriminação e à comunicação com advogados. É requerido também que seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de não responder às perguntas que, a seu juízo, configurem violação ao princípio do nemo tenentur se detegere. Também é requerido que seja garantido o direito de se fazer acompanhar de advogado. Por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento físico ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e ou ameaça de prisão em flagrante, informando-se desde já que será utilizado como medida extrema a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento. Então, senhora Rafael, doutor Simon, considerando a petição apresentada, a presidência desta casa despacha no sentido de acolher os pedidos e o senhor pode permanecer no direito de ficar em silêncio, uma vez que é de conhecimento que o senhor está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, deferidos os pedidos propostos. Obrigado. O senhor está dispensado. Obrigada. Pessoal, dando prosseguimento, então, nós pedimos para que o servidor desta casa
Acompanhe a próxima testemunha a ser ouvida, a senhora Maria Regina Lapazin. Doutor Daniel, o senhor pode se fazer presente aqui conosco, por gentileza? Seja bem-vinda. A senhora tem o documento junto? Não? Nós vamos qualificá-la, certo? Seu nome completo, por gentileza? Maria Regina Lapazin. A senhora pode falar mais próximo, um pouquinho mais alto? Maria Regina Lapazin. Sua nacionalidade? A senhora é brasileira? Pode responder no microfone. Sim. Brasileira? Sim. Estado civil? Casada. Profissão? Docilar. Como? Docilar. CPF? Não tenho de cabeça. Não tenho de cabeça. RG? De cabeça não. A senhora não tem um celular que tem algum documento digital junto? Endereço completo, por gentileza? Rua Tiradentes, 168. Em Frederico Westphalen? Sim. Qual que é a idade da senhora? 47. Senhora Maria Regina, nós recebemos por intermédio do seu advogado, então, uma petição, né, para que a senhora pudesse permanecer em silêncio. Doutor Daniel, nós indeferimos a presente petição, forte o disposto no artigo 206. Né? Então, peço para que isso conste em ata, posteriormente sairá um despacho fundamentado, tá? Para que o senhor possa ter acesso também. Tá? Então, nós vamos prosseguir a oitiva da senhora. Presidente, se me dá licença, Presidente, a testemunha ela não vai falar porque ela mantém o entendimento de que ela é investigada tanto no inquérito civil quanto nessa CPI. Em relação ao inquérito civil, está bem evidente que o Ministério Público está investigando algumas pessoas por amostragem, simples amostragem, lá do relatório de análise técnica do TCE. Mas isso não exclui que todas aquelas pessoas que são credoras configuram dentro do pacote de 25 milhões de todas as compras públicas e contratações que foram feitas daquele período que foi investigado. Nessa CPI, ela também encontra-se na condição de investigada, né, e isso a gente pode observar a partir de várias falas nesse plenário aqui, no sentido de que seria alvo, né, de ilegalidade todas as contratações daqueles 25 milhões. Então, tem diversas afirmações, né, tanto no inquérito civil quanto nessa CPI, de que ela é uma investigada sim. Então, eu insisto, né, e peço que reconsidere o pedido para que defira, né, o direito dela se manifestar, de se permanecer em silêncio. Ok, doutor. Nós vamos manter a nossa posição indeferido, nós vamos compromissar a testemunha e nós vamos ouvi-la na noite de hoje. Presidente, né, nenhuma pessoa pode ser constrangida a prestar depoimento quando ela declarou que deseja se manter em silêncio. Né. Nós vamos prosseguir ao depoimento e ela, então, se mantém em silêncio se ela quiser no decorrer, mas nós vamos prosseguir. Mas quando ela declarou que se pretende permanecer em silêncio, as perguntas também não podem ser elaboradas. Nós vamos compromissá-la, doutor, forte o disposto no artigo 206 do CPP. Ela não está sendo investigada, não é a mesma situação da testemunha anterior. Então, está indeferido e nós vamos continuar os trabalhos esta noite. Presidente, ela não vai prestar compromisso. Nós vamos prosseguir, doutor. Posso advertir a minha cliente? A senhora não responde nada.
Senhora Maria Regina, a senhora é parente, amiga ou inimiga de algum dos envolvidos na Operação Empreendimento do município de Frederico Westphalen? Não tenho nada a declarar. Ponto. Certo. Então, a senhora presta compromisso de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Nós vamos prosseguir. A senhora já ouviu falar da Operação Empreendimento? Por gentileza, responda no microfone. Presidente, ela não vai responder, presidente. Não tenho nada a declarar. Ponto. A senhora é empresária? Presidente, com licença, a gente já tem um precedente, inclusive no caso do Bernardo Doutor, eu recentemente peço agora. para que o senhor não interfira e nós vamos suspender a sessão por 10 minutos para dialogarmos, tá? Suspensa a sessão.
a presente sessão. Agradeço a compreensão de todos. Vamos prosseguir no depoimento da senhora Maria Regina Lapazin. Então, como já havia dito antes, nós estamos... A senhora, por gentileza, se direcione a mim. A senhora deve colaborar conosco nesta noite. Tudo o que lhe for perguntado, a senhora, por gentileza, se aproxime do microfone. Nós indeferimos o requerimento que foi apresentado pelo advogado da senhora, uma vez que a senhora não está sendo investigada. E não vamos tolerar, nesta noite, qualquer obstrução à justiça. Então, reitero que a senhora está sendo ouvida, prestando compromisso de dizer a verdade. A senhora já ouviu falar da Operação Empreendimento? A senhora, por gentileza, responda no microfone. Não. A senhora, então, não sabe do que se trata? Não. Senhora Maria Regina, eu tenho aqui as folhas 280, se a senhora quiser olhar. Eu tenho um cadastro nacional de pessoa jurídica, cujo nome da senhora está como empresária individual. Então, eu gostaria que a senhora me falasse sobre essa empresa da senhora. A senhora pode me responder, por gentileza? A senhora vai me falar sobre a empresa ou não? Eu peço para que a senhora colabore. Bem, nós temos aqui nesse cadastro, então, uma empresa que foi aberta no dia 18 de dezembro de 2018, no nome da senhora. Essa empresa prestou serviço ao município de Frederico Westphalen. A senhora se recorda de ter prestado serviço ao município? Senhora Maria Regina, vou repetir a pergunta. A senhora se recorda de ter prestado serviço ao município de Frederico Westphalen? A senhora precisa colaborar conosco. Pode nos responder pelo microfone? Bem, eu vou continuar, então. Nós temos aqui, nesse Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que a senhora faz pintura de edifícios em geral, atividades paisagísticas, obras de alvenaria. A senhora desenvolve esse tipo de serviço? A senhora nos disse antes que era do lar. A senhora sabe pintar um edifício? A senhora sabe fazer uma construção, uma obra de alvenaria? Também, dona Maria Regina, nós temos aqui que a senhora prestou serviço para o município com notas sequenciais de 2018 até 2022, tirando nota quase todos os meses. A senhora confirma essa informação? A senhora está compromissada de dizer a verdade, lembrando que foi indeferido o requerimento. Bem, como a senhora me disse que é do lar, a senhora poderia me dizer se a senhora tem algum curso profissionalizante, alguma formação? A senhora não se recorda de ter aberto uma empresa em 2018? A senhora não se recorda de ter recebido dinheiro do município, quase que de maneira mensal? Presidente, senhora... todas essas perguntas estão indicando que a senhora está investigando ela. Nós estamos questionando a testemunha. Dona Maria Cristina, quem que abriu a empresa para a senhora? Eu já falei, não tenho nada para declarar. Ponto. Bem, nós vamos prosseguir. A senhora sabe fazer consertos hidráulicos?
Nós temos aqui nos autos, se a senhora quiser olhar, a página 284, o advogado da senhora já teve acesso, nós temos uma nota onde a senhora realizou consertos hidráulicos. A senhora prestou esse serviço para o município? A senhora sabe realizar o encanamento de água? Nós temos uma nota, as folhas 284, se o doutor quiser acompanhar também, onde a senhora prestou um serviço de encanamento de água. A senhora prestou esse serviço? Nós também temos, nas folhas 286 e 287, um conserto de telhado. A senhora sabe consertar telhado? Nós também temos, nas folhas 291, a recuperação de canteiros e rótulas. A senhora pode me explicar como é que se faz esse procedimento? Quem que lhe chamava do município de Frederico para a senhora prestar serviço? Como é que surgia a demanda para a senhora? A senhora tem algum contato no município? Quando o dinheiro pago pelo município entrava na conta da senhora, o que a senhora fazia com esse dinheiro? Era a senhora que gerenciava essa conta? A senhora se recorda quem era o chefe do setor de compras na época? Vereadores Jorge e Jacques. Então, para mim finalizar, eu quero advertir a senhora que a senhora poderá ser conduzida coercitivamente e arcar com as despesas dessa condução, tendo em vista que não está sendo investigada e não está colaborando com os trabalhos desta casa. Nós não podemos confundir as esferas de poder. E também adverti-la de que, quiçá, poderá responder por crime de desobediência. E também, doutor, eu peço para que no prazo de 2 dias úteis seja juntado o documento dela, uma vez que ela não compareceu com o documento, tá? Então, nós queremos uma cópia do documento dela, com o CPF, RG e uma foto, tá? A senhora está dispensada. Muito obrigada. Dando sequência, então, à nossa sessão, para esclarecer para o pessoal que está em casa, então, para que fique muito, muito claro, até porque, como é um procedimento público, para que possamos, então, retomando aqui, esclarecer para o pessoal que está em casa, uma vez que é um procedimento público, a primeira testemunha que nós tínhamos era o senhor Rafael Freitas Nage. Foi apresentado, por intermédio do seu advogado, um requerimento
e o requerimento foi acolhido por esta Casa Legislativa, tendo em vista que ele, de fato, está sendo investigado pelo Ministério Público em relação à operação empreendimento. Com relação à senhora Maria Regina Lapazin, então nós esclarecemos que também, por intermédio do seu advogado, ela apresentou um requerimento para permanecer em silêncio. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito indeferiu o requerimento. Prestamos o compromisso dela de dizer a verdade, né, nos termos do artigo 206, fundamentamos a nossa decisão, e os procedimentos adequados serão tomados depois. Também gostaríamos, então, de informar, né, dentro desta sessão, considerando que os autos são públicos, os motivos pelos quais, né, nós intimamos as pessoas para ser ouvidas. Ambos prestaram serviço para o município de Frederico Westphalen, né? O senhor Rafael Freitas Nage está sendo investigado já. A senhora Mara Regina Lapazin, ela não está sendo investigada, mas se negou a prestar depoimento a essa comissão parlamentar de inquérito. Então, nós vamos, posteriormente, tomar as medidas legais cabíveis. Sendo assim, algum colega gostaria de fazer alguma consideração? Encerro os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.